Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. O tema de hoje será a importância da auditoria nas empresas familiares. Estamos trazendo aqui o sócio-líder da Grant Thornton Brasil, Daniel Maranhão. Maranhão, seja bem-vindo. Rico, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, né? E vamos explorar a questão da importância, de fato, de uma auditoria numa empresa familiar. Porque esse é um pouco de tabu das empresas familiares. Então, o tema é importância da auditoria. Primeira pergunta, qual a importância da auditoria para as empresas familiares? Perfeito. Aonde ela pode, desculpa te cortar, até onde ela pode ir e qual a importância que ela tem no seu negócio? Tá. Antes de responder essa pergunta, Rico, eu só vou comentar um pouquinho o que é a Grant Thornton para contextualizar para o público. A Grant Thornton é uma empresa, como se comentou, de auditoria e consultoria. Nós atuamos globalmente em 145 países, com aproximadamente 50 mil funcionários, né? No Brasil, estamos aqui com 11 escritórios nas principais capitais do Brasil e atuamos em auditoria, consultoria, tributária, governança e a parte de fusões e aquisições, principalmente. Temos muito tema para poder falar, então, depois do programa, em outras épocas. Exatamente. Indo a teu ponto da questão da importância das empresas, de auditoria nas empresas familiares, a Grant Thornton, como uma da nossa estratégia global, é exatamente atendimento às empresas familiares. E fala, por quê da importância para nós como Grant Thornton? Porque a empresa familiar, eu diria que é o motor da economia, eu diria globalmente. A geradora, né, de renda e emprego. De renda e emprego. Para pensar no Brasil, aproximadamente 80% a 90% do PIB brasileiro advém aí das empresas familiares, né? E tem uma questão das empresas ainda, eu diria que um pouco de misticismo, de que ter auditoria é muito caro, que ter uma empresa global fazendo sua auditoria às vezes não cabe no bolso, e isso às vezes não é bem verdade, né? Dentro da nossa estrutura, nós procuramos ter de fato um foco em empresas familiares, tanto em termos de atendimento, uma cultura de atendimento que faz toda a diferença no dia a dia das empresas, né? É diferente tratar com uma empresa familiar do que você tratar com uma empresa global internacional, né? As necessidades são diferentes, a governança é diferente, a estrutura é diferente. E a paixão é diferente. É diferente, né? Então, ter pessoas, equipes com foco e treinadas no atendimento a empresas familiares é o nosso objetivo, como eu comentei, local e globalmente, né? Porque as empresas familiares tem uma oportunidade, eu diria, Brasil, enorme em termos de crescimento, e crescimento, eu digo, não só com a expectativa que temos aí para os próximos exercícios, próximos anos, de um crescimento da economia, onde as empresas vão se beneficiar disso, mas também de atratividade, seja de investidores. Se é falar assim, uma estratégia da empresa familiar de ter algum sócio, pode ser, né? Que seja um sócio estrangeiro, que seja um fundo de investimento, isso é uma oportunidade, e para ter acesso a essa oportunidade vai ter que passar por uma auditoria, né? Um ponto importante também é que uma auditoria ela não é meramente para fins de atendimento à questão de regulatório em termos de lei, mas também por uma questão de governança. Então, esse é o grande tema e momento, né? Exatamente. Tem muitas empresas que estão, grupos de empresas familiares, que estão percebendo de que ter uma boa governança, uma boa gestão, né? E quando se fala em governança e gestão, vai se passar por... Eu falo pela auditoria? Pela auditoria, faz uma grande diferença, porque as empresas que vão estar, falar assim, bem preparadas, começar a se preparar hoje para tomar um benefício no futuro de, como comentei, acesso ao mercado de capitais, ou atração de um investidor estrangeiro, vai ter que ter uma empresa muito bem gerida, uma empresa com uma auditoria, né? Porque isso facilita. Ter uma auditoria, quando se chegar num processo de negociação para atrair, seja ele um investidor internacional, para atrair um fundo de investimento local, ou mesmo para tomada de empréstimos junto a bancos, a auditoria tem que estar sido feita. E isso agiliza o processo, né? Uma perguntinha que a gente vive bastante. O dono de empresa familiar, depende do seu porte, ele é um cara que tem paixão pelo negócio, ele ama o negócio, mas ele não consegue enxergar muitas vezes a importância da auditoria. Porque quando se fala em sucessão, você está falando em perpetuar o sonho do fundador. Muito bem, para perpetuar o sonho do fundador, eu vou ter que preparar, seja quem for, um profissional para assumir, seja parente ou não. E aí eu pergunto, como é que vocês entram nessa auditoria? Porque o dono sempre acha que auditoria, estou colocando aqui o que a gente conversou com as pessoas, que é você mostrar aquilo que você tem, você vai abrir para todo mundo. Sim. Então, como é que eu consigo mostrar isso para o dono, que isso não acontece isso, e a forma de como eu faço isso?
para o meu cliente. Sim. A questão da confidencialidade é um tema de norma de profissão, Sim. norma da própria Até o próprio Grant CRC Thornton, CRC, tem. em termos de confidencialidade das informações. Então, isso é tratado de forma muito sigilosa dentro das informações que são transferidas para o nosso conhecimento e para poder fazer o trabalho. Como, por exemplo, e é caso real de empresas que atuam no mesmo segmento, né? E que, às vezes, um proprietário de uma empresa pede uma auditoria, sabe que atuamos em uma outra empresa do mesmo segmento, competidor dele, e que colocamos equipes totalmente distintas. Então, são formas que são tratadas, são endereçadas para que evitem, falar assim, troca de informações dentro da nossa própria empresa como Grant Thornton de concorrentes e clientes ou serviços. Então, isso é um item importante para se colocar na mesa, para as pessoas saberem que existe uma governança nossa por trás das informações das empresas. Eu acho que não existe governança, eu vou colocar a minha parte que eu enxergo a governança, mas eu não consigo enxergar uma governança sem auditoria. Porque eu acho que todo o processo que você faz dentro de uma empresa, eu acho que ela tem que ter uma sequência do negócio. Eu acho que a Grant Thornton atende também outras áreas, fusões, aquisições, uma série de outras coisas, mas o nosso foco hoje é auditoria. Sim. Né? Porque como preparar, eu acho que... Porque a cabeça da segunda geração ainda é mais ou menos igual à da primeira. A terceira geração já tem isso muito claro na cabeça dela, da importância da auditoria. Sim. Porque a primeira e a segunda geração têm uma deficiência disso e não aceita. Né? O público de vocês, como é que está indo esse crescimento, essa parte da auditoria das empresas familiares? Eu estou dizendo agora as de capital fechado, a gente sabe que de empresa grande precisa, vocês fazem parte desse processo, mas vamos falar para esse nosso cliente que são de empresas capitais fechadas. Sim. Como é que prepará-los, o dono, para entender esse processo, a melhor forma deles entender isso e preparar isso para a sucessão, já deixar claro esse processo todo? Sim. Como você comentou, Rica, tem alguns fatores que levam uma empresa a não solicitar auditoria. Então, sucessão, claro que você comentou, que a empresa está no processo de sucessão, necessita, às vezes, de auditoria. Tem empresas que querem ter acesso a banco, tem que ter auditoria, ou mesmo, às vezes, por uma redução, inclusive até taxa de financiamento, precisa de uma auditoria. Né? Tem empresas que, comentei, vão ter acesso a investidores, precisa de auditoria. E às vezes o que ocorre, na sua maioria das vezes, que essas empresas familiares só vão identificar a necessidade quando está passando por algum desses... Ou a água está batendo... Exatamente, alguns fatores. O que nós sugerimos, e temos conversado muito com as empresas familiares, nessa mudança de visão, um pouco de mudança de cultura, e novamente, como você comentou, com essa passagem de geração para geração, cada vez mais a nova geração vai ter uma visão um pouco diferente do que é o fundador, né? Da questão da necessidade de uma gestão, de um profissionalismo um pouco maior e da necessidade, de fato, de ter acesso a recursos externos. Nesse sentido, o que nós vamos conversar com as empresas você necessariamente não precisa entrar imediatamente com uma auditoria que nós chamamos que é ter uma opinião sobre as demonstrações financeiras da empresa. O que nós falamos vamos começar um processo de assessoria, que seria uma auditoria, porém com foco, cujo objetivo não vai ser uma opinião sobre as demonstrações financeiras, e quando nós falamos opinião é muito mais para terceiros. Nós vamos fazer uma assessoria, uma auditoria muito focada com o nome de assessoria, para auxiliar os donos das empresas, os gestores das empresas, entenderem em que momento eles estão, seja do ponto de vista financeiro, tributário, trabalhista, tecnologia e governança. Fazemos um diagnóstico muito profundo de todas essas áreas das empresas, identificamos o que pode não estar de acordo com as melhores práticas, de acordo com a legislação. Esse é um trabalho que não é longo, é um trabalho que não é custoso, não é caro. A partir deste diagnóstico, desse levantamento das informações, fazemos uma apresentação para a administração da companhia com as sugestões de melhorias. E a partir desse momento, trabalhamos um cronograma de médio e longo prazo com a empresa para implementar essas melhorias até o ponto que a empresa ela esteja no nível de governança boa para poder passar por um processo. Você falou uma coisa importante, o prazo não é longo. Vamos falar assim, você consegue definir o que é o prazo que não é longo, porque eu acho que isso é muito importante, porque quem começou a montar uma empresa há 30, 40 anos atrás não estava acostumado com a auditoria, não conhece a auditoria. Ele trabalhava da forma dele, do jeito dele, né? Então, de repente, você tem que conviver com essa pessoa que isso era um tabu, né? Não vou nem entrar no mérito de como era feito as coisas, porque isso não interessa a ninguém. Sim. Mas todos os empresários brasileiros viveram isso e cresceram essa fase. Hoje, independentemente, que eu acho que está acontecendo um grande negócio no Brasil, a gente não consegue mais trabalhar daquela forma. A auditoria vai ser
importante. Então você consegue, não sei se você consegue dizer uma média de tempo, e se você consegue rapidamente dizer um case que você possa mostrar ao nosso telespectador ali, sim, uma coisa para ele poder entender literalmente a importância da auditoria. Perfeito. Um ponto importante que eu quero comentar com os telespectadores é, primeiro, para ter uma auditoria, as empresas têm que estar atuando dentro do que é 100% dentro da legislação. Isso é o ponto básico, né, para se poder. Se ela não tiver, não tem jeito. Que ninguém nos ouça. Que ninguém nos ouça, não tem jeito. E tem que ter a ciência de que, se atuou de alguma forma, tem suas penalidades, e as penalidades, sejam elas em termos de valores, tem que estar registrado dentro dos livros da companhia. Não tem como, mas ela tem que, a partir daquele momento, estar 100% atuando dentro do que é requerido dentro da legislação. Pegando um caso muito claro nosso, que nós tivemos recentemente, tivemos uma empresa familiar que nos procurou para fazer esse trabalho de assessoria, né? Não uma auditoria para emissão de parecer. E esse trabalho de assessoria nós fizemos, como te comentei, dentro da parte contábil, financeira, tributária, trabalhista. Levou um prazo aproximadamente de um mês entre iniciar o trabalho, executar e entregar o resultado. Né? Prazo completamente maravilhoso e maravilhoso. Bom para quem está ouvindo. Né? Exatamente. Porém, por coincidência do fato da vida, essa empresa ela foi procurada por um fundo. Né? O fundo, com todo o interesse na verdade, por um banco que tinha uma outra empresa internacional querendo entrar no Brasil e essa empresa, nosso cliente, pode ser um target para entrada desse novo, na sua empresa, ou para vender 100%, ou para entrar, ou vender parte do capital da empresa, não está definido ainda. A partir desse momento, nós passamos por que foi o segundo passo do trabalho, que foi um trabalho muito mais detalhado, que nós chamamos que é um trabalho de investigativa, de due diligence, nós chamamos a palavra técnica, dentro desse próprio nosso cliente, para identificar aí, não diria o 100%, mas tudo que é possível identificar em termos de possíveis riscos, em termos tributários, trabalhistas e outros, que o investidor, quando vier fazer a sua própria investigação, ele vai fazer. Então, esse trabalho de due diligence foi para preparar a empresa para que, com todos os possíveis problemas, ele tomar conhecimento e agir nesses problemas antes da entrada do possível investidor que virá. Só uma perguntinha, explica ali para o nosso telespectador due diligence, porque às vezes as pessoas falam e pode ter muito empresário que é grande, mas não conhece a palavra. Então a gente pede só para explicar, porque nós estamos quase chegando ao nosso fim. Mas eu queria que você explicasse, se for possível também, deixe o seu e-mail, porque se as pessoas tiverem interesse, entrar em contato direto com vocês também. Perfeito. Tá? A palavra, o termo due diligence, nada mais podemos traduzir para investigação. Do ponto de vista, é um trabalho de investigação. Geralmente, esse trabalho de investigação, ele é feito por meio de uma empresa de auditoria contratada pelo adquirente, a empresa que está comprando um negócio. Essa due diligence, ou essa investigação, é exatamente feito um trabalho muito profundo para tentar identificar, ou para identificar, os possíveis ou os riscos ou potenciais riscos que essa empresa possa ter e que isso impactasse o negócio de quem comprou a empresa. Então, esse é o principal objetivo. Então, quando nós falamos de fazer uma investigação due diligence para a própria empresa familiar, o que nós estamos falando? É tentar antecipar um trabalho de identificação de potenciais riscos e tomar ações corretivas em cima desses riscos na medida do possível, e isso é aumentar o valor da empresa caso tenha um interessado para vir comprar a empresa. Então, esse interessado que venha comprar a empresa, ele vai fazer um trabalho de due diligence, mas essa empresa já se antecipou, já sabe quais são os problemas, ele já sabe o que ações foram tomadas, e quando ele toma ação, ele pode minimizar o risco. E quando nós falamos de minimizar o risco, é diminuir o valor de possíveis contingências. Se eu diminuo o risco das contingências, eu aumento o valor na negociação. E isso é o diferencial e isso é importante as pessoas saberem. Maranhão, te agradeço, muito obrigado. Se você quer ver este e outros programas, acesse o nosso site. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Eu agradeço.